Oi, Mano. Oi. Primeiro gostaria de me apresentar. Me chamo Lili Nascimento, sou da ESPN. Estamos ao vivo agora no Futebol 90. Eu gostaria, professor, que você falasse como surgiu o convite para voltar ao Corinthians, né? Pela parte do clube foi tudo muito rápido, se foi um convite inesperado, e o que te fez aceitar voltar a treinar pela terceira vez o clube. Obrigada. Prazer. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Quando a gente recebe pela terceira vez o convite para dirigir um clube do tamanho do Corinthians, primeiro, antes de responder todas as perguntas, gostaria de dizer da satisfação de estar aqui, do orgulho que é voltar a terceira vez para uma casa como essa, dizer que certamente o que me levou a aceitar depois do convite um retorno ainda esse ano, que não era a primeira ideia, e eu já tinha deixado isso claro em outras entrevistas, é exatamente o tipo de relacionamento e de respeito que a gente construiu nas outras duas vezes quando passei aqui. Então, esse comprometimento que temos, essa gratidão mútua que temos, né, me fez voltar aqui e assumir novamente esse desafio de dirigir essa grandeza que o Corinthians é, mesmo faltando 3 meses aí para nós terminarmos a temporada de 2023. Recebi com surpresa, porque não esperava, né, nenhum presidente, acredito, que contrata um treinador pensando em interromper o trabalho, né? Toda a direção e todo treinador, quando estabelece um contrato de relação, ele é bom para todo mundo que a gente consiga levá-lo até o fim, mas às vezes o futebol toma caminhos diferentes do esperado. Então, quando recebi a ligação me fazendo a consulta, porque sempre é assim, primeiro você faz uma consulta, depois você vai começar uma negociação, realmente fui pego de surpresa. Mano, boa tarde. Thiago Salazar, da TV Gazeta. Bem-vindo de volta, boa sorte. Obrigado. E eu acho que eu também vou fazer o chato da vez. Acho que você tem muito ainda para falar de futebol, mas antes a gente tem algumas questões fora do futebol para tratar. Eu queria saber se você explicasse. Você foi realmente procurado em abril, a informação que a gente recebeu na época, de que você preferiu não trocar o Inter pelo Corinthians, agora preferiu aceitar essa proposta. E pelas redes sociais, muitos torcedores gostariam de te ouvir sobre um episódio de 2016, quando você falou da arbitragem, já estive lá e tudo mais. E muitos torcedores estão pedindo para que você explicasse aquela declaração. Então, como eu disse, seu chato da vez, para a gente dar sequência e falar de futebol daqui para frente. Obrigado e mais uma vez boa sorte. Eu recebi uma consulta na outra oportunidade, que é como se faz sempre antes de qualquer coisa. Acabei de falar sobre isso na resposta anterior, né? E quando a gente recebe a consulta, a gente diz estar aberto ou estar fechado para um início de negociação. Isso acontece muitas vezes. E eu disse que não estava aberto porque estava em meio a um trabalho e não iria largar na metade aquilo que tinha começado a construir lá no Internacional, pelo menos de minha vontade. Então, foi isso que aconteceu. Ora, declarações pós-jogo como essa, né, acontece as mais variadas, às vezes boas, às vezes não tão boas, às vezes até infelizes, às vezes você está do outro lado, você está envolvido num jogo, você quer ganhar como todo mundo quer ganhar, e eu visto a camisa, e o torcedor do Corinthians sabe muito bem que eu visto a camisa, porque visto quando estou aqui e faço o mesmo tipo, às vezes, de declaração quando estou com a camisa do Corinthians, pensando em defender o lado que eu estou, né, com todo o empenho, com toda a dedicação. É assim que é, o futebol é assim. E a gente que concede entrevista, 15, 20, 30 entrevistas por semana, de vez em quando você fala uma bobagem, escapa mesmo, e aí tocamos a vida. Somos que nem vocês. Boa tarde, mano. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Bem.
Mano, o presidente do Willian Monteiro Alves já citou que o cenário é muito parecido com aquele cenário que você pegou em 2014, inclusive, com eleições pelo caminho. E eu fui revisitar a sua última entrevista coletiva daquela temporada, na qual você diz o seguinte, no dia 6 de dezembro. Não é fácil o dia a dia aqui, vocês sabem. Nesse período, o fogo amigo estava mais cerrado. Foi mais difícil do que a gente imaginava. Embora eu tenha feito alguns contatos no início para tornar viável essa passagem. Você espera que essa terceira passagem, ela também seja uma passagem talvez mais difícil do que se imaginava, por conta do cenário parecido, com muito fogo amigo, que já começou, inclusive, nas redes sociais por candidato à presidência? Não, eu não acho que as coisas se repetem. Todas as situações são diferentes. Essa situação pode ter alguns traços semelhantes, mas vai ser vivida agora. O que nós conversamos muito, o presidente e eu, juntamente com o Alessandro, é exatamente estabelecer uma relação capaz de sustentar no futebol as eventualidades de um ano político, de uma eleição, as que tem em qualquer clube. Porque a gente procura evitar que elas venham para dentro do futebol, porque essas duas coisas não se dão bem, não combinam bem. Então, das questões políticas, o presidente trata, o clube trata das questões políticas e eu vou tratar das questões técnicas. Mano, aqui, boa tarde. Boa tarde. Prazer, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Primeiro, por que acreditar num trabalho que trocou 7 vezes o comando técnico? E como dar uma resposta rápida, em menos de 3 dias, para o torcedor corintiano na atitude da equipe dentro de campo? Bom, eu acredito muito em ideia e conceito de jogar. Acho que os jogadores todos estão sempre precisando disso. E esse é o papel principal de um técnico de futebol. É o que eu quero fazer em curto prazo, provavelmente, com traços bem simples e objetivos, porque você não vai fazer outras coisas tão complexas num curto espaço de tempo, como tu acabaste de referir. Esses traços simples é para que os jogadores tenham uma consciência do que nós queremos fazer em cada uma das partidas que vamos jogar, para que a gente possa fazer bem feito aquilo que a gente quer fazer. Se eu não deixar isso bem claro, vai haver uma confusão sempre é um prato cheio para as coisas não andarem bem. Então, é o que nós vamos fazer nesse curto espaço de tempo, para que os jogadores, ao entrarem lá, saibam exatamente aquilo que nós queremos fazer em cada momento do jogo. Mano, boa tarde. Márcio Reis, da Jovem Pan. Você trabalhou, da sua última passagem, com alguns jogadores que ainda são remanescentes no elenco. Quanto isso facilita para você até as ideias de você implementar o seu trabalho? Os jogadores, como eles se recepcionaram e quando o seu nome foi ventilado, eles chegaram a entrar em contato com você? Obrigado. Eu não gosto muito desse contato direto treinador-jogador. Eu acho que o jogador de futebol tem muitos direitos, mas eu acho que ele não deve ir além desses direitos que ele tem ao ficar ligando para o treinador para isso ou para aquilo. Nem o treinador para o jogador quando o jogador está em outro clube. Eu não me sinto bem, não faço isso. É bom ter jogadores que já trabalharam com a gente. A defesa praticamente toda, né? Com exceção de um dos centrais, né? Que é Veríssimo. Os outros todos trabalharam comigo. Ajuda porque você tem algumas questões de padrão de defender, por exemplo, que vão se repetir a cada jogo, a cada momento, e você já tem um conhecimento de uma ideia clara como o treinador gosta de fazer isso, ajuda, né? Encurta caminho. Só não podemos esquecer que a gente está um pouquinho mais velho, né? Porque aí temos que conhecer uns atalhos, temos que ter algumas experiências que a gente vai contrabalançar com a juventude que perdemos um pouco. Mas eu acho que a equipe tem uma qualidade técnica boa. Ela vem fazendo uma Copa Sul-Americana que surpreendeu.
e que coloca o clube numa possibilidade de chegar a uma final, o que vai ser jogado na terça-feira que vem, né? Se jogou um jogo parelho contra um adversário parelho, que já está montado aí há bastante tempo, sendo dirigido pelo treinador há 3 anos, e esse é o objetivo maior desses dias que temos pela frente. Mas, não menos importante, temos um clássico antes. Então, vamos jogar um jogo de cada vez, né? Vamos pensar o clássico contra o São Paulo amanhã, pensando, né, nisso que estava falando aqui. Já começamos a trabalhar um pouco ontem, vamos completar o trabalho hoje, tomar as decisões que precisamos tomar. Temos 3 jogadores fora por suspensão, né? Então, certamente esses 3 não estarão, e os outros só amanhã, quando passarei publicamente para vocês, mas os jogadores já vão saber hoje, porque nós vamos fazer o treino e eles serão o primeiro a saber a maneira como nós vamos escolher para enfrentar o São Paulo. Mano, aqui, Denise, tudo bem, do Grupo Globo. Você falou que está um pouco mais velho, não só você, como muitos que você conhece. Faz 9 anos que você saiu daqui do Corinthians. Eu queria que você me falasse dessa evolução profissional e pessoal, o quanto mudou. E você disse ontem também no vídeo que soltou que você quer trazer de volta as características que você sabe que existem no Corinthians, de ser aguerrido, de uma equipe forte. Como você pretende fazer esse trabalho assim, com essa velocidade, já tendo um clássico amanhã e o Fortaleza também? Só vocês ficam mais novos, né? Porque toda vez que a gente vem, a gente olha para a plateia e tem muita gente jovem, né? Cada vez tem mais gente jovem. Mas tem uns velhinhos aí que são do meu tempo. A vida vai ensinando a gente um monte de coisa. Às vezes a gente vai melhorando em uns aspectos, vai piorando em outros, porque a gente vai ficando, às vezes, um pouquinho mais amargo, sem paciência, né? Com certas coisas, mas não adianta brigar. A gente vai perder tempo, né? Então, vamos estabelecer uma relação de diálogo. Sempre que você tiver alguma dúvida, eu vou tentar ajudar, tentar esclarecer, né? Dentro de uma linha que é o que eu gosto de fazer. E se as consequências disso for crítica ou elogio com respeito, vamos nos entender bem. Se for com falta de respeito, vamos nos entender mal. Porque eu acho que respeito temos que ter uns com os outros, porque todos nós fazemos parte do futebol, né? E todos são importantes como segmento, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer. 80% de futebol é posicionamento. Os nossos times são muito parecidos tecnicamente falando. Raramente você tem jogadores tão fora de série nas nossas equipes no Brasil. Então, são poucos. Os outros todos estão num nível muito, muito próximo e muito parecido. Então, o que faz a diferença de uma equipe para outra equipe são ideias, conceitos, execução, entrosamento dessa execução. À medida em que você consegue alongar mais o trabalho, você consegue esse entrosamento melhor. E se a diferença técnica individual não é tão grande, esse coletivo passa a fazer a diferença. E é isso que nós vamos fazer num curto espaço de tempo. É o que dá para fazer. Não se tem que inventar coisas mirabolantes nessa hora, porque certamente não vão funcionar num curto espaço de tempo. Mano, boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Ô, Pedro. Teu período de contrato, seja bem-vindo ao Corinthians, teu período de contrato é até dezembro de 2025. E até virou confusão com relação ao candidato e tal. Queria entender, até porque dos últimos 3 treinadores que passaram pelo Corinthians, nenhum deles acabou encerrando esse tempo de contrato. Queria saber se isso foi um pedido seu e quão importante esse período de 2 anos foi necessário para que você aceitasse o convite do Corinthians. Bom, quando eu voltei na segunda vez, nós fizemos 1 ano de trabalho, e quando nós estávamos alinhavando algumas coisas, eu prometi entregar uma nova equipe montada até o final do ano. A gente conseguiu fazer uma nova equipe. É só olhar lá atrás
ver com quem a gente iniciou a temporada e com quem a gente terminou. Tá? Quando o time estava ficando pronto, veio a eleição, a opção justa, correta de quem você quer trabalhar, mas para quem montou é ruim, porque na hora de você usufruir, você vai embora. Agora, saio do trabalho de 1 ano e 4 meses. Né? Passamos um primeiro semestre esperando a janela para você poder não contratar quantidade, contratar qualidade. Me expus, deixei o meu nome lá sendo desgastado, tomando pancada para caramba no primeiro semestre. O time está montado, vocês estão vendo que o time está montado. Na janela do meio só chegaram 3 jogadores de seleção, indiscutíveis, e isso se reflete no trabalho. Para quem saiu é ruim. Então vamos tentar dessa vez montar e usufruir da montagem do trabalho para que as coisas sejam mais justas.